E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui novamente para poder te fortalecer na fé, na caminhada com Deus. Irmãos, todo dia eu tenho trazido mensagens de fé, de esperança, eu tenho orado por você com a oração da manhã e a oração da noite. E hoje eu quero falar com você sobre batalha espiritual, só que de uma maneira que você nunca ouviu falar na sua vida. Eu tenho certeza, se você ficar até o final, a sua visão espiritual vai ser aberta. Você vai começar a entender o que acontece no mundo espiritual sempre quando você decide andar com Deus. E eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar com essa mensagem e vão começar a entender porque muitas coisas não dão certo, porque muitas vezes as coisas não vão para frente na sua vida. Irmãos, esse assunto vai ser um divisor de águas na vida de vocês, pode ter certeza, tá bom? Antes de começarmos, eu só quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, porque sozinho você não vai conseguir, você precisa da ajuda de pessoas. E aqui eu não falo de religião, eu não falo da minha igreja, eu falo apenas da Bíblia, da palavra do Senhor. E é por causa disso que tantas pessoas têm acompanhado a oração da manhã e da noite. Pessoas que às vezes não vão na igreja, que às vezes não têm uma religião, mas estão encontrando esperança, estão encontrando força e principalmente a salvação em Jesus Cristo, que é somente sobre Ele que eu falo aqui, tá bom? Então faz o seguinte, já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e eu quero começar te dizendo uma coisa. A Bíblia diz que todos os dias a gente enfrenta uma guerra, não é verdade? Só que a nossa luta não é contra o nosso cônjuge, não é contra as pessoas da nossa família, contra os colegas de trabalho, mas sim contra Satanás e os seus demônios. A Bíblia diz em Efésios, o capítulo 6, o versículo 11, que nós devemos vestir toda a armadura de Deus para podermos resistir às ciladas do diabo. Irmãos, não é fácil andar neste mundo. E se nós não tivermos a armadura de Deus, nós seremos atingidos facilmente. Isso porque a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os principados e potestades, contra os governadores, os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais. É o que está escrito na Bíblia. Irmãos, essa guerra é no mundo espiritual e é por causa disso que a gente não consegue ver o que está acontecendo à nossa volta. Imagine você olhar à sua volta e você ver anjos, demônios guerreando o tempo todo, lançando dardos inflamados contra nós. A gente não suportaria ver tudo isso e ao mesmo tempo ter que viver neste mundo. E é por causa disso que a gente não vê nada, mas a gente pode sentir os seus efeitos dia após dia. Isso porque o inimigo vai tentar de todas as maneiras impedir que você e eu caminhemos com Deus. E ele vai se aproveitar, sabe do quê? Das nossas fraquezas. O diabo sabe a fraqueza de cada ser humano. Ele está aqui neste mundo desde que Adão e Eva pecaram, desde que aquele primeiro casal caiu em tentação. E é por causa disso que ele vai usar pessoas para nos humilhar, para nos ofender, para nos magoar. Ele vai colocar muito fardo na nossa vida, de problemas, de preocupações, ansiedades. Ele vai encher a sua vida de problema para que você não tenha paz. E eu não sei se você se lembra, mas muitos anos atrás, quando alguém sofria um ataque cardíaco, você se lembra disso? Muitas pessoas morriam de ataque cardíaco justamente porque elas não sabiam quais eram os sinais de que elas estavam sendo atacadas. E aí quando elas chegavam no hospital já não dava mais tempo. Irmãos, com o avanço da medicina, com os dados que as pessoas foram adquirindo, elas foram percebendo que haviam muitos sinais parecidos que mostravam um alerta de que a pessoa estava sofrendo um ataque cardíaco. E esses sinais comuns eram, por exemplo, um desconforto que a pessoa sentia, ou então os ombros começavam a doer, a pressão nos ombros, pressão no peito, uma dor muito forte no peito, a falta de ar. Isso são sinais de que a pessoa pode estar sofrendo um ataque cardíaco. E aí se a pessoa chegar no hospital já sabendo disso, é muito mais fácil o atendimento e a pessoa pode ser socorrida enquanto há tempo. E isso então fez com que o aumento na quantidade de pessoas sendo salvas de um ataque cardíaco aumentasse muito. Agora, imagine que no mundo espiritual acontece a mesma coisa. As pessoas, se elas soubessem dos sinais espirituais de que elas estão sendo atacadas, com certeza elas teriam muito mais vitória. O inimigo seria derrotado de uma maneira muito mais fácil. E por isso que eu senti aqui no meu coração de falar com você sobre 7 sinais
se você souber esses 7 sinais de que você está sendo atacado espiritualmente, primeiro, você vai saber se está acontecendo na sua própria vida. Ou então, quando começar a acontecer esses sinais, você vai saber exatamente como se defender deles, tá bom? Então vamos lá, eu quero falar para você o primeiro sinal de que você está sofrendo um ataque espiritual. É que você começa a perder o desejo de buscar a Deus. Irmãos, uma coisa é a gente buscar a Deus porque alguém pediu para a gente ir. Talvez você tenha pai e mãe que é cristão e eles ficam falando, ó, meu filho, vai para a igreja, e aí você vai buscar a Deus. Outra coisa é quando você está apaixonado pelo Senhor. E esse é um sinal muito claro de que o inimigo está te atacando, porque parece que você já não tem mais aquele ânimo, aquela alegria de buscar ao Senhor. Então preste muita atenção quando isso estiver acontecendo, ou talvez já está acontecendo, porque pode ser um ataque do inimigo. Ele quer tirar esta paixão. Assim como Jesus disse para aquela igreja que ela tinha perdido o seu primeiro amor e deveria voltar à prática das boas obras. Irmãos, nós não podemos perder esse primeiro amor, nós devemos buscar a cada dia ao Senhor. E o segundo sinal de que você está sofrendo um ataque espiritual é o desgaste físico. Eu sei que isso não pareça algo espiritual, mas lembre-se que nós somos espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. E quando o nosso corpo está fraco, nós temos dificuldade em vigiar os nossos pensamentos que fazem parte da nossa alma e então a gente pode ser atacado espiritualmente. Irmãos, muitas vezes nós recebemos os maiores ataques do inimigo pouco antes ou pouco depois de sermos abençoados por Deus. Lembre-se disso que eu estou te falando. Sempre quando Deus quer fazer algo na sua vida, o inimigo ele vai tentar você, ele vai tentar te desanimar, te fazer querer desistir. Ou então quando você já foi abençoado por Deus e aí o inimigo vai tentar causar esse desânimo, que nós vemos um exemplo muito claro disso na vida do profeta Elias. Assim que Deus deu a vitória para ele sobre os profetas de Baal, o que aconteceu? Jezabel se levantou contra ele fortemente e ele se sentiu tão desanimado que ele queria que ele queria morrer, aliás. E ele falou: Deus, já basta. Eu não sou melhor do que os meus pais, meus antepassados. Tira minha vida porque eu não consigo mais suportar. Irmãos, essa batalha grande que acontece é um sinal claro de que ou Deus está preparando algo grande para a sua vida, ou então o inimigo não quer que você desfrute dessa bênção assim que você receber o seu milagre, tá bom? Então fique muito atento porque o inimigo vai trazer cansaço, desânimo, desgaste, fazendo com que você diminua a sua vontade de buscar ao Senhor, tá bom? O terceiro sinal de que você está sofrendo um ataque espiritual é a falta de recursos na sua vida. Se você está enfrentando muitas dificuldades, as portas estão fechadas, o inimigo vai aproveitar essa oportunidade para fazer você tirar os olhos de Jesus e buscar as soluções mais fáceis, mesmo que não estejam de acordo com a vontade do Senhor, tá bom? Então tome muito cuidado para você não deixar que o inimigo faça você ficar muito preocupado, ansioso e em vez disso comece a adorar ao Senhor, comece a buscar a Deus, porque a Bíblia diz que a gente deve proteger o nosso coração acima de todas as coisas. É isso que está escrito no livro de Provérbios. Então vamos ficar atentos, porque o inimigo quer atingir o nosso coração. E ele sabe que quando nós estamos com falta de recursos, quando a gente não tem dinheiro, quando a gente não tem alimento na despensa, é aí que a gente pensa em fazer besteira. É aí que a gente pensa em seguir o conselho dos ímpios. O inimigo vai te tentar quando você estiver com falta de recursos ou também nos seus momentos de abundância. Preste atenção nisso, nos momentos ruins, mas também nos momentos bons. Então fique com Deus até essa tempestade passar, porque não tem deserto que não chegue ao fim. Amém? Olha, o quarto sinal acontece demais. Um sinal de que você está sofrendo um ataque espiritual é a fraqueza da sua vida de oração. Irmãos, é impressionante a quantidade de pessoas que não oram, simplesmente passam semanas e semanas e não dobram o seu joelho, não falam com o Senhor. E é por isso que todos os dias eu estou aqui no meu canal às 5 horas da manhã e às 6 horas da noite, de segunda a segunda. Porque se você não tiver uma vida de oração forte, todo dia a sua vida vai ser atacada pelo inimigo. Eu sei que muitas vezes a gente passa por altos e baixos, e é por isso que a gente tem que unir a nossa fé.
a gente tem que se fortalecer com outros irmãos. Amém? E quando você estiver fraco, é justamente agora que você tem que orar mais, buscar mais ao Senhor e lutar contra a sua carne, tá bom? O quinto sinal de que você está sofrendo um ataque espiritual é a sobrecarga das circunstâncias. Irmãos, o inimigo ele vai tentar colocar um fardo maior sobre você, um fardo tão pesado que você não vai ter forças para orar, para buscar ao Senhor na Bíblia. O inimigo vai fazer com que você não enxergue uma saída e aí você vai perder as esperanças. No entanto, irmãos, a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, é a prova de coisas que nós não vemos. Por isso, você tem que alimentar a sua fé, você tem que tirar todo o seu desânimo, lute contra isso, porque senão isso vai atrapalhar a sua vida. E se o inimigo fazer com que você perca a sua esperança, ele vai roubar a sua fé, pode ter certeza. Então tome muito cuidado com esse sinal, tá bom? O sexto sinal de que você está sofrendo um ataque espiritual é quando começam a surgir novamente aqueles pecados de antigamente. Sabe aquele pecado que você já tinha vencido há muito tempo e agora você está percebendo que eles estão voltando gradativamente na sua vida? Muitas vezes você vai sentir vontade de praticar aqueles velhos hábitos, aqueles pecadinhos que você achava que eram muito sérios, mas agora você acha que não tem nada demais. Isso geralmente acontece, irmãos, quando as coisas vão ficando difíceis. Quando você já está esperando há muito tempo e aí a sua carne começa a buscar momentos de prazer. Você começa a pensar assim, mas eu já estou na caminhada com Deus há tantos anos. Eu acho que eu mereço um pouco de descanso. Eu mereço um pouco de prazer. E aí você não aguenta mais ficar solteiro, você quer encontrar alguém. Irmãos, vamos vigiar principalmente nessa área, na área sexual. Quantas pessoas elas não conseguem suportar a carência emocional, a carência afetiva e também a carência sexual. E muitas pessoas, quando estão assim, nesse momento de carência, elas fazem escolhas que elas jamais fariam de forma racional. Então preste muita atenção. Tem muitas pessoas também que quando começam a enfrentar problemas, elas voltam a beber, voltam a usar drogas, elas voltam a fazer coisas que elas jamais aceitariam. Então tome muito cuidado, não deixe o inimigo roubar a semente de fé, a esperança, a fé no seu coração, tá bom? Irmãos, o apóstolo Paulo disse que nós não devemos ignorar as intenções de Satanás. Então a melhor maneira de você lidar com tudo isso é você sendo sincero com Deus, abrindo o seu coração e pedindo ajuda. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu falei, Senhor, eu não suporto mais, eu preciso da tua ajuda, Deus me livra desse pecado. E foi então que Deus me capacitou, Deus me fortaleceu e me deu grandes livramentos. Irmãos, vocês também vão conseguir, vocês também vão superar cada uma das dificuldades, das suas necessidades, que muitas vezes são físicas, viu? Muitas vezes são necessidades físicas da carne e você tem que se fortalecer espiritualmente falando, tá bom? Então, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com todos esses sinais e o melhor caminho que você tem que tomar é vigiar e orar. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 1, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou e por causa disso não podemos voltar mais a um jugo de escravidão. Amém? E o sétimo sinal de que você está sofrendo um ataque espiritual é que você começa a se afastar daquelas amizades que antes você buscava a Deus junto com elas. Sabe aquela pessoa que você já não atende mais uma ligação, você já não responde mais o WhatsApp? É justamente essa pessoa que pode te ajudar a voltar para os caminhos do Senhor. Olhe ao seu redor, observe a sua vida. Você tem frequentado a igreja? Você tem caminhado com pessoas que estão te aproximando de Deus ou estão te levando para o caminho do pecado? Se não, pode ter certeza que o diabo está trabalhando pesado na sua vida para você se afastar dessas amizades. Então comece a prestar atenção naquelas pessoas com quem você costumava buscar a Deus. Pode ter certeza, elas estão lá te esperando. Muitas delas estão orando por você e você nem imagina. Então, agradeça ao Senhor por essas vidas e vá atrás delas. Não ignore, não fuja delas, porque elas só querem te ajudar. E com certeza o inimigo, ele não quer que você esteja andando com pessoas de Deus. Amém? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15 que as más companhias corrompem os bons costumes, tá bom? Então tome muito cuidado também com este sinal. Irmãos, esses foram os 7 sinais de que você está sofrendo ataque espiritual. Eu recomendo que você sempre volte lá no começo do vídeo, anote aí na sua agenda. Irmãos, nós devemos vigiar
E talvez existam outros fatores, outros sinais, mas eu quis focar principalmente nesses, que é o que eu mais percebo aqui na internet, na minha igreja, é onde eu mais percebo as pessoas caindo, tá bom? E agora eu quero falar rapidamente aqui com você de algumas atitudes que você pode tomar para vencer o inimigo. E a primeira delas é a mais importante, que você não pode se esquecer, é de quem você é. Saiba que agora você entregou sua vida para Jesus e agora você foi para a luz. A Bíblia diz que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Então, espiritualmente, você mudou de lado. Agora você está do lado do vencedor. Então tome muito cuidado se você está praticando essas obras das trevas, porque agora você não pertence mais a esse mundo. Você é um peregrino nessa terra. Você pertence ao reino de Deus. Amém? A segunda atitude que você deve tomar é não ignorar o seu tempo e o seu lugar de oração. Irmãos, essas duas coisas são muito importantes para você ter uma vida abençoada. O tempo de oração todos os dias e um lugar para você orar. Eu sei que tem muitas pessoas que acompanham a minha oração aqui da manhã, oração da noite, e elas gostam de ouvir lavando louça, dirigindo no carro. Não tem problema, mas se você puder separar um lugar para orar, se você puder separar um lugar para buscar ao Senhor e principalmente um horário específico, isso vai ser muito importante, tá bom? Eu recomendo que você coloque o seu despertador aí no seu celular 5 minutinhos antes para você estar orando junto comigo, tá certo? Eu sei que muitas pessoas elas ignoram essas coisas porque elas acham que são fortes o bastante. Irmãos, nenhum de nós é forte. Inclusive a Bíblia diz, se existe alguém que acha que está de pé, vigie para que não caia, tá bom? E a terceira atitude que você deve tomar é não abandonar aquele lugar onde você recarrega as suas energias. Esse lugar que eu estou falando é principalmente a igreja. Irmãos, é muito importante a gente se reunir. Eu tenho esse trabalho evangelístico aqui na internet. Eu sei que isso te alimenta. Mas quando você vai na igreja, tem momentos que você chega lá quebrado, moído, e Deus começa a falar com você. É ali naquele lugar que as pessoas vão poder orar por você. Você vai ouvir um louvor, uma palavra abençoada. Então, é nesse lugar que você vai louvar ao Senhor também. Então não deixe de ir na igreja, tá bom? Sempre que possível, busque esses lugares onde você recarrega as suas energias. Talvez pode ser uma célula na casa de alguém, uma reunião de oração, uma vigília. Fique perto dessas pessoas e desses lugares, isso vai te fortalecer. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a quarta atitude que você deve tomar é não se afastar dessas pessoas que vão te fortalecer, da liderança dos pastores, pessoas que estão indo orar por você, pessoas que caminham e que vão te aproximar do Senhor. Como eu disse, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, saia de perto de pessoas que vão te levar para o pecado e com certeza você vai se aproximar cada vez mais das pessoas certas, tá bom? E por fim, a quinta atitude que você deve tomar é se aprofundar no conhecimento da Bíblia. A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Irmãos, é muito importante conhecermos a palavra. É por isso que tudo que eu faço aqui no meu canal é trazer o conhecimento da Bíblia, porque eu sei que quanto mais você conhecer a palavra, mais você vai estar fortalecido e a armadura de Deus estará em você, tá bom? Espero que você tenha gostado desses 7 sinais, espero que você tenha gostado do vídeo todo. Eu peço que você sempre volte aqui, aprenda com este vídeo, porque ele vai ser definitivo na sua vida, na sua vitória espiritual, amém? E principalmente, irmãos, vamos compartilhar. Eu sei que muitas vezes você na correria não compartilha. Eu venho pedir agora, essa mensagem pode salvar vidas e Deus pode usar você. Clique no botãozinho compartilhar aqui embaixo e envie para o maior número de pessoas que você conhece, tá bom? E não se esqueça também aqui no meu canal, do lado do botão inscrever-se aqui embaixo, eu tenho um botãozinho aí que chama Seja Membro. Dá uma olhadinha agora aí, Seja Membro. Você pode se tornar membro aqui do meu canal e ajudar instituições de caridade que têm feito a diferença, tá bom? Hoje, graças ao Senhor e graças a vocês, nós já temos ajudado mais de 5 instituições de caridade todo mês. E também vários e vários pastores. Pastores que estão nas Filipinas, no Quênia, no Níger. Irmãos, são tantos lugares que esses pastores e missionários estão. E vocês têm ajudado essa obra a continuar, tá bom? Então seja membro, se inscreva e compartilhe. E que Deus te abençoe poderosamente. Eu te amo em Cristo Jesus, tá bom? Um grande abraço.